está associado a entidades, a seres, a pessoas que estão no plano astral e se manifestam. O orbe é uma espécie de marcação da presença de uma consciência naquele ambiente. Os orbes, eles podem aparecer assim, numa foto. E você pode ver que ele é levemente transparente. Ó. E se você aproxima as imagens, você consegue ver todo um complexo de imagens que tem dentro de cada orbe. Parece até uma aura, né? Seriam essas consciências astrais manifestas através desse formato, porque elas podem aparecer de outra forma. Uma entidade no plano astral, ela pode aparecer com a forma dela. Da mesma forma que tem um orbe ali, só que você na foto aparece a entidade mesmo. Maravilha! Porque o plano astral também é matéria. Nós todos temos corpo astral e nos manifestamos nesse plano material sutil. E os orbes são isso, são pontos de consciência. Como a gente não tem acesso às informações que os amparadores têm, você chega projetado ali naquele ambiente, você fala, não, peraí, eu vou ficar quieta e vou ver o que eu tenho que fazer aqui para não prejudicar em nada. E eu fiquei do lado de um amparador que estava vestido como um arcanjo, ele com um manto, e eu não gostei muito da minha roupa, não. Eles trajaram, até brinquei, eles trajaram um outro traje para mim, que eu achei muito escuro o traje que eu tava, assim, muito, uma mantona, e colocaram um outro tom, e eu fiquei ali do lado de um. Só que o campo de energia desse amparador, ele camuflado ali de arcanjo, mas ele tinha tanta energia, mas tanta energia, que eu comecei a ficar sonolenta extrafisicamente do lado dele, e eu querendo apagar ali do lado. E ele olhou para mim e falou assim, não, se afasta, você não pode apagar, se afasta de mim. Aí eu tive que afastar do campo de energia dele, nunca tinha acontecido isso comigo, para poder não prejudicar a assistência e não apagar. E fiquei observando todo aquele parapsicodrama, né? A Maria, a amparadora vestida de Maria, o amparador vestido de Jesus Cristo e aquela exuberância de trajes e as consciexes hipnotizadas com aquilo e encaminhadas em função desse processo assistencial. Aquilo que eu assisto outro, né? O primeiro a ser beneficiado sou eu própria. Então, não existe assim nenhuma perda, é só ganhos e ganhos. Então, todos bem-vindos. Parabéns ali à ICTNEPS ali por esses 5 anos. Tanto que o que faz a TENEPS? Você dá passividade. Né? Nem ali a gente tem esse jogo de campo de saber para quem que vai. Sim. O que está acontecendo? Quanto que a gente percebe da TENEPS? 2%? 1%? Muito pouco. Eventualmente. Mas eu entendo o seguinte, no manual da TENEPS, o professor Valdo, ele já escreve que o autêntico tenepsista, em geral, ele percebe muito pouco da assistência que ele faz, por um motivo simples, para não se alienar dos afazeres dele da vida intrafísica. Então, por hipótese, o tenepsista, ele perceberia aí 5%, entendeu? No máximo, da assistência que é feita, tá? Tem alguns deles, se não me engano, o 4º volume da série, que eu não vou lembrar o nome agora, ele fala das tecnologias que são utilizadas para controlar a psique dos seres humanos. Então, como esses seres que lá ele vai se referir, não vai chamar de reptilianos, mas vai falar dos seres das trevas, dos habitantes do umbral ou do abismo, né, que eles usam, eles pegam essas almas dessas pessoas que estão afinadas com as baixas vibrações, as baixas energias, seja por fraqueza, seja por se colocar numa posição de devedor, e por isso que a estimulação da culpa, né, do sentimento de culpa é tão importante, porque quando eu me culpo de alguma coisa, eu estabeleço um vínculo com uma potencial vítima minha, e eu me coloco nessa posição que eu sou devedora, ou pelo contrário, eu me coloco numa posição de vítima,
Então, eu me vitimizo e sofro e estabeleço uma vinculação energética. Na verdade, a gente que tem falado tanto da escala de Hawkins, isso são vibrações das mais baixos níveis vibratórios e nos colocam nessa afinidade energética com esses seres. Então, ele explica nesse livro, isso é fantástico, esse livro foi escrito, se não me engano, em 46, gente, 1946, então foi pré-David Icke, David Icke estava nascendo quando esse livro foi publicado. E ele mostrava que esses seres, eles justamente pegam o espírito, né, capturam o perispírito das pessoas em desdobramento, seja pelo sono, ou seja mesmo produzindo alguns eventos como desmaios, enfim, levam para laboratórios, então são laboratórios que existiam no umbral grosso, como alguns espíritas falam, e eram implantados equipamentos para controlar, nada mais é do que a gente hoje chama de chips, né? E tem um dos livros que ele mostra como são feitos, como são usados aparelhos para manter a vibração baixa, para impedir que essas pessoas consigam fugir desse controle. Então, é um plano, assim, macabro. E se a gente trocar essa narrativa pelo que o David Icke está falando, é a mesma história, é a mesma coisa, né? Então, assim, de novo, as informações estão aqui ao nosso dispor, e a gente que fica categorizando tudo e mudando de nome e colocando nas caixinhas, mas é tudo a mesma coisa, gente. Apesar desses seres tentarem se burlarem a lei da ação e reação, né? Quando eu digo burlarem a lei da ação e reação, tentarem sair dessa lei, ou seja, aquela história, quem planta colhe. Eles só querem plantar, não querem colher. Então eles se utilizam de nós mesmos, através do sistema, para diretamente não forçarem uma situação, mas indiretamente, né? Aquela história, se utilizar da mente do prisioneiro para atingir o objetivo, né? Os fins justificam o meio, uma coisa meio que maquiavélica. E se utilizam da vaidade humana, do egoísmo humano, para manter o status quo desse sistema de controle, continuando aí a nos controlar cada vez mais e a nos fazer a não pensarmos em mais nada. A FEP. Você é consciente dos reflexos multidimensionais dos acordos celebrados? Qual a qualidade dos compromissos interconscienciais assumidos? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Fundar a mitologia, página 3, primeira linha, o mito da inocuidade dos pactos parapsíquicos. A questão aí da pessoa achar que é só fazer aí um pedido, né, parapsíquico, né, vai aí fazer um despacho, certo? Vai fazer qualquer tipo de acordo, né, com consciex, essas consciex patológicas, e a pessoa acha que é uma coisa mínima. Às vezes o pedido é só para estar arrumando aí um companheiro ou uma companheira, ou mesmo para estar conseguindo qualquer favor que ela ache que seja mais simples possível, ou seja, dá um problema dentro da empresa, e ela não tem a noção da conexão com que tipo de consciex que ela está recebendo esse tipo de favor.